Perfeito! Vou considerar esse texto como a primeira transcrição oficial da disciplina de epidemiologia em odontologia e aplicar exatamente o padrão que você definiu no prompt. Não transformar em resumo, mas em uma aula completa, mantendo o conteúdo apresentado pela professora e reorganizando a fala para funcionar como material de estudo e áudio. Há vários trechos em que a transcrição automática deformou termos técnicos. Nesses casos, reconstrui o termo quando o contexto permitia identificar com segurança, como epidemiologia, John Snow, tríade epidemiológica, determinantes sociais da saúde e SB Brasil. Quando a reconstrução não era segura, não inventei conteúdo. Epidemiologia em odontologia. Aula 1. Introdução à epidemiologia, processo saúde e doença e indicadores de saúde. Introdução. Nesta primeira aula, a professora apresenta a disciplina de epidemiologia em odontologia e começa estabelecendo uma ideia fundamental. Epidemiologia não é apenas uma disciplina teórica. Ela é uma ferramenta utilizada pelos profissionais de saúde para compreender como as doenças e os problemas de saúde se distribuem na população, quais fatores estão relacionados a esses problemas e, principalmente, como essas informações podem ser utilizadas para planejar ações de prevenção, promoção e assistência à saúde. Na odontologia, isso é especialmente importante porque os problemas de saúde bucal não acontecem de maneira isolada. Eles podem estar relacionados a condições biológicas, sociais, econômicas, culturais e ambientais. Além disso, muitas doenças bucais apresentam relações importantes com condições sistêmicas e com o próprio contexto de vida do indivíduo. A professora também apresenta ao longo da aula alguns conceitos que serão aprofundados nas próximas aulas, como os tipos de epidemiologia, os indicadores de saúde, os sistemas de informação em saúde e os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Epidemiologia. Vamos começar pela definição mais importante da aula. A epidemiologia pode ser entendida como o estudo da distribuição dos eventos relacionados à saúde e à doença nas populações, bem como dos fatores que influenciam essa distribuição. Em outras palavras, a epidemiologia procura responder perguntas como: quem está adoecendo? Onde essas pessoas estão? Quando esses problemas estão acontecendo? Com que frequência acontecem? Quais fatores podem estar relacionados ao adoecimento? Existe algum padrão? E, principalmente, o que podemos fazer diante dessas informações? Portanto, epidemiologia não significa simplesmente estudar doenças. Ela significa estudar como os eventos relacionados à saúde e à doença acontecem dentro de uma população. Isso é muito diferente de olhar apenas para um paciente individualmente. Na clínica, o dentista recebe uma pessoa, realiza anamnese, exame clínico, exames complementares, quando necessários, e chega a uma hipótese diagnóstica ou diagnóstico. Na epidemiologia, o olhar é ampliado. Em vez de perguntar apenas qual é a doença deste paciente, perguntamos: quantas pessoas dessa população apresentam essa doença? Em quais grupos ela é mais frequente? Em qual região ocorre mais? Quais fatores estão associados? Esse problema está aumentando ou diminuindo? É esse olhar populacional que torna a epidemiologia fundamental para a saúde pública. Número 2. Para que serve a epidemiologia? A professora destaca que a epidemiologia serve para compreender os processos de saúde e doença. O objetivo é entender como os problemas de saúde acontecem e como eles se distribuem. A partir disso, podemos planejar ações. Imagine, por exemplo, que determinado município apresente uma quantidade muito elevada de pessoas com perda dentária. A epidemiologia pode ajudar a identificar qual faixa etária apresenta maior perda dentária, quais regiões do município concentram o problema, quais grupos sociais são mais afetados, quais fatores podem estar relacionados e quais serviços ou políticas públicas precisam ser fortalecidos. Portanto, existe uma sequência lógica: coletar dados, transformar dados em informações, compreender o problema, planejar ações, avaliar os resultados. Essa lógica aparece várias vezes durante a aula. Por que epidemiologia é importante na odontologia? Na odontologia, a epidemiologia permite conhecer a frequência e a distribuição dos problemas de saúde bucal. Isso inclui problemas como cárie dentária, doenças periodontais, perda dentária, edentulismo, câncer de boca, traumas de face, entre outros problemas que afetam a saúde bucal. Mas existe um ponto ainda mais importante. A saúde bucal não deve ser entendida como algo completamente separado da saúde geral.
A professora utiliza como exemplo a relação entre condições sistêmicas e problemas bucais. Ela menciona pacientes com diabetes que também podem apresentar problemas periodontais. Isso não significa simplesmente afirmar que uma doença causa automaticamente a outra. A ideia apresentada é que existe uma relação entre diferentes condições de saúde e que o profissional precisa compreender essas relações. Portanto, quando estudamos epidemiologia em odontologia, precisamos abandonar a ideia de que a boca funciona como um sistema completamente isolado. A saúde bucal faz parte da saúde do indivíduo. Número 4. Epidemiologia e câncer de boca. Durante a aula, a professora também menciona o câncer de boca dentro desse raciocínio. Um ponto clínico enfatizado é a importância da investigação de lesões persistentes. Ela apresenta a orientação de que uma lesão na cavidade oral que não cicatriza em aproximadamente 15 dias deve ser investigada. A ideia principal é simples: uma lesão que permanece por tempo prolongado não deve ser simplesmente ignorada. Ela precisa ser avaliada para determinar sua causa. Esse exemplo mostra como o conhecimento epidemiológico e o conhecimento clínico podem se relacionar. A epidemiologia ajuda a compreender a ocorrência do câncer de boca na população e seus fatores relacionados. Já a prática clínica permite reconhecer alterações suspeitas em cada paciente. Número 5. Um pouco da história da epidemiologia. A professora faz uma breve contextualização histórica. Um dos nomes fundamentais para compreender a história da epidemiologia é John Snow. John Snow é frequentemente associado ao desenvolvimento das bases da epidemiologia moderna por seu trabalho relacionado a uma epidemia de cólera em Londres, em 1854. O ponto fundamental desse episódio é que Snow procurou compreender como os casos de cólera estavam distribuídos espacialmente. A partir da observação dos casos, ele conseguiu relacionar a ocorrência da doença com uma fonte de água contaminada. O que importa para nós, neste momento, é compreender a lógica do raciocínio epidemiológico. John Snow não olhou apenas para um indivíduo doente. Ele observou quem estava adoecendo, onde os casos estavam acontecendo, como os casos se distribuíam e qual elemento poderia estar relacionado à ocorrência da doença. Esse tipo de raciocínio ajudou a estabelecer bases para a epidemiologia moderna. Frase de ancoragem: John Snow representa um marco histórico porque mostrou a importância de observar a distribuição dos casos para compreender a origem e a dinâmica de uma doença. A transição epidemiológica. Outro conceito importante apresentado pela professora é a transição epidemiológica. Esse conceito está relacionado às mudanças nos padrões de adoecimento e morte das populações ao longo do tempo. Historicamente, as populações apresentavam grande quantidade de mortes relacionadas às doenças infecciosas e transmissíveis. Isso acontecia em um contexto no qual havia menos conhecimento sobre transmissão de doenças, menor disponibilidade de vacinas, condições sanitárias mais precárias, menor compreensão sobre prevenção e menor desenvolvimento dos sistemas de saúde. Com o desenvolvimento das medidas de prevenção, vacinação, saneamento, vigilância sanitária e conhecimento científico, esse perfil foi se modificando. Atualmente, muitas populações apresentam maior carga de doenças crônicas e não transmissíveis. A professora cita como exemplos diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e também mortes relacionadas à violência e aos acidentes de trânsito. Portanto, o perfil epidemiológico de uma população muda. Uma ideia importante: a população não permanece com os mesmos problemas de saúde ao longo da história. As doenças predominantes mudam conforme mudam as condições de vida, o ambiente, a tecnologia, a assistência à saúde e os fatores sociais. 7. O processo saúde-doença, a professora apresenta 3 formas ou modelos explicativos relacionados ao processo saúde-doença. Esses modelos representam diferentes maneiras de compreender por que as pessoas adoecem. Os 3 modelos apresentados são: 1. Modelo biomédico. Modelo multicausal. 3. Determinação social da saúde. Vamos entender cada um. Modelo biomédico. O modelo biomédico predominou historicamente, especialmente até o século XIX. Nesse modelo, o adoecimento é explicado principalmente por fatores biológicos. A atenção está concentrada no funcionamento fisiológico do organismo e na identificação de alterações que podem explicar a doença. Assim, a doença tende a ser compreendida como consequência de uma alteração biológica. O problema desse modelo, quando utilizado de maneira isolada, é que ele deixa em segundo plano outros elementos importantes.
Por exemplo, as condições sociais, o ambiente, a cultura, as condições econômicas, o estilo de vida, as condições de trabalho e as relações sociais. Por isso, outros modelos passaram a ampliar a compreensão do processo saúde-doença. A 9. Modelo multicausal. O modelo multicausal amplia essa visão. Aqui, a doença não é necessariamente explicada por um único fator. Ela pode surgir a partir da combinação de diferentes fatores. A professora utiliza um exemplo relacionado à gripe. Imagine uma pessoa que tenha determinada predisposição ou condição que favoreça o adoecimento. Essa pessoa, porém, não está isolada. Ela pode entrar em um ambiente onde existe grande quantidade de pessoas infectadas por um vírus respiratório. Nesse caso, o adoecimento depende da interação entre diferentes elementos. É nesse contexto que aparece a chamada tríade epidemiológica. Summary 10. A tríade epidemiológica. A tríade epidemiológica é formada por 3 componentes: agente, mais hospedeiros, ambiente. Vamos entender cada um. Agente é o elemento capaz de participar da produção da doença. No exemplo utilizado pela professora, podemos pensar no vírus responsável pela gripe. Hospedeiro é o indivíduo que pode desenvolver a doença. No exemplo, somos nós. Ambiente é o contexto em que ocorre a interação. Pode envolver condições físicas, sociais e ambientais que favorecem ou dificultam a ocorrência da doença. No exemplo da aula, um ambiente muito contaminado aumenta a possibilidade de exposição. Portanto, o adoecimento não precisa ser explicado apenas pelo indivíduo. É necessário considerar a interação entre agente, hospedeiro e ambiente. Frase de ancoragem. Na tríade epidemiológica, a doença é compreendida a partir da interação entre agente, hospedeiro e ambiente. Number 11. Determinação social da saúde. O terceiro modelo apresentado é o da determinação social da saúde. Aqui, o raciocínio é ainda mais amplo. A saúde e a doença são influenciadas pelas condições nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Portanto, não basta observar somente a biologia do indivíduo. É preciso observar o contexto social em que ele está inserido. Essa perspectiva considera que diferentes condições sociais e econômicas podem produzir diferentes possibilidades de adoecimento. Number 12. Fatores biológicos. Entre os fatores biológicos mencionados pela professora estão predisposição genética, idade, sexo, resposta imunológica. Esses fatores podem modificar a maneira como cada indivíduo responde às doenças. Por exemplo, pessoas de diferentes idades podem apresentar diferentes padrões de adoecimento. Da mesma maneira, determinadas características biológicas podem aumentar ou diminuir a suscetibilidade a determinadas condições. Número 13. Fatores sociais. Os fatores sociais estão relacionados ao contexto no qual o indivíduo está inserido. A professora menciona, entre outros, contexto familiar, rede de apoio, nível de escolaridade, condições de trabalho. Isso é importante, porque duas pessoas biologicamente semelhantes podem apresentar condições de saúde diferentes se vivem em contextos sociais muito diferentes. A escolaridade, por exemplo, pode influenciar o acesso à informação e a capacidade de compreender determinadas orientações de saúde. As condições de trabalho também podem produzir diferentes exposições e diferentes possibilidades de cuidado. Fatores econômicos. Entre os fatores econômicos estão renda, emprego, poder aquisitivo. Esses fatores podem influenciar diretamente o acesso aos serviços de saúde. Pense em uma pessoa que precisa realizar determinado tratamento odontológico, mas não possui recursos financeiros para acessar um serviço particular. Mesmo que exista uma necessidade clínica, a possibilidade de realizar o tratamento pode ser limitada. Por isso, quando estudamos saúde de uma população, não podemos considerar apenas a existência da doença. Precisamos perguntar também quem consegue acessar o cuidado, quem consegue realizar o tratamento, quem consegue manter esse cuidado ao longo do tempo. Número 15. Fatores culturais e comportamentais. Os fatores culturais também influenciam o processo saúde-doença. Eles podem estar relacionados aos hábitos, comportamentos e estilos de vida. A professora utiliza o tabagismo como exemplo. O tabagismo está relacionado a diversos problemas de saúde e é um importante fator associado ao desenvolvimento de câncer de boca. Esse exemplo demonstra como um comportamento individual pode estar inserido em um contexto cultural e social mais amplo. Portanto, não devemos olhar para o comportamento simplesmente como uma escolha individual isolada. É necessário compreender o contexto em que esse comportamento ocorre.
Número 16. Fatores ambientais. Entre os fatores ambientais citados estão qualidade do ar, qualidade da água, saneamento, condições de moradia. O ambiente pode influenciar diretamente a saúde. Um exemplo clássico é a relação entre condições inadequadas de água e saneamento e determinadas doenças. Na odontologia, a professora chama atenção também para a importância da fluoretação da água como medida de saúde pública relacionada à prevenção da cárie dentária. Assim, quando pensamos em saúde bucal, também precisamos pensar em políticas ambientais e coletivas. Número 17. A epidemiologia como instrumento de planejamento em saúde. Uma das ideias centrais da aula é que a epidemiologia fornece informações que permitem planejar ações de saúde. Imagine que o município descubra, por meio de seus dados epidemiológicos, que determinada região apresenta uma quantidade muito elevada de pessoas com problemas odontológicos. A administração pública pode utilizar essa informação para definir prioridades. Pode ser necessário ampliar o atendimento, direcionar profissionais, organizar ações educativas, realizar ações preventivas, melhorar o acesso ou criar estratégias específicas para aquele grupo. Portanto, sem informação adequada, o planejamento em saúde fica prejudicado. O papel do prontuário. Um ponto muito interessante apresentado pela professora é que a produção de informação epidemiológica começa também na assistência cotidiana. Quando um profissional atende um paciente, ele registra informações no prontuário. Esses dados individuais, quando registrados corretamente e agregados a outros dados, podem contribuir para a construção de informações sobre uma população. Isso significa que o preenchimento adequado do prontuário não é apenas uma questão burocrática. Ele também pode ter importância para a saúde pública. Pense assim: paciente, prontuário, dados, sistema de informação, informação epidemiológica, planejamento em saúde. Esse é um dos grandes raciocínios da aula. Número 19. Sistemas de informação em saúde. A professora explica que os dados utilizados para acompanhar a situação de saúde da população são obtidos por meio dos sistemas de informação em saúde. Na atenção básica, existem sistemas utilizados para registrar informações relacionadas aos atendimentos. A professora menciona o eSUS como uma estratégia importante do Ministério da Saúde. Esses sistemas permitem reunir informações produzidas nos serviços de saúde. A partir desses dados, torna-se possível acompanhar diferentes aspectos da saúde da população. Número 20. Da informação individual à decisão coletiva. Aqui está uma conexão muito importante. Um único prontuário representa uma pessoa, mas milhares de prontuários podem representar uma população. Quando esses dados são organizados e analisados, eles podem mostrar padrões. Por exemplo, muitas pessoas com determinada doença, maior ocorrência em determinada faixa etária, maior frequência em determinada região, aumento ou redução de determinado problema ao longo do tempo. É justamente essa transformação que permite utilizar a epidemiologia para orientar políticas públicas. Frase de ancoragem. A epidemiologia transforma dados sobre indivíduos em informações capazes de orientar decisões para populações. 21. Epidemiologia descritiva. A professora apresenta 3 tipos de abordagem epidemiológica: epidemiologia descritiva, epidemiologia analítica, epidemiologia experimental. Começando pela descritiva. A epidemiologia descritiva tem como objetivo descrever a situação de saúde de uma população ou de determinado grupo. Ela procura responder perguntas como: quem, onde, quando, com que frequência. Por exemplo, qual faixa etária apresenta mais casos? Qual região apresenta maior frequência? Em qual período ocorreu maior número de casos? A epidemiologia descritiva organiza o cenário. Ela mostra como o problema está distribuído. 22. Epidemiologia analítica. A epidemiologia analítica vai além da descrição. Ela procura investigar associações entre fatores. Imagine que percebamos que determinada doença é mais frequente entre pessoas expostas a determinado fator. A pergunta passa a ser: existe realmente uma associação entre essa exposição e a doença? Ou essa relação ocorreu apenas por acaso? É essa investigação que caracteriza a epidemiologia analítica. Portanto, descritiva igual a descreve, analítica investiga associações. Essa diferença é muito importante para a prova. Número 23. Epidemiologia experimental. Na epidemiologia experimental, ocorre uma intervenção ou modificação da exposição para testar uma hipótese. A professora utiliza um exemplo envolvendo 2 animais de laboratório. Imagine 2 animais.
Um recebe determinada vacina, o outro não recebe. Depois, os dois são expostos ao agente infeccioso. Se um desenvolve a doença e o outro não, podemos investigar se a diferença observada está relacionada à vacinação. O raciocínio experimental permite testar uma hipótese por meio da modificação controlada de um fator de exposição. No exemplo da professora, isso pode ajudar a avaliar a eficácia de uma intervenção preventiva. Comparando os três tipos. Epidemiologia descritiva. Como o problema está distribuído? Epidemiologia analítica. Existe associação entre determinados fatores e o problema? Epidemiologia experimental. O que acontece quando modificamos deliberadamente determinado fator? Número 24. Indicadores de saúde. Outro grande tema da aula são os indicadores de saúde. Os indicadores servem para analisar e avaliar a situação de saúde de uma população. Eles permitem transformar uma grande quantidade de dados em informações que podem ser interpretadas. Essas informações ajudam o poder público e os profissionais de saúde a monitorar a situação da população, identificar problemas prioritários, planejar ações, avaliar políticas e tomar decisões. Portanto, indicadores são instrumentos fundamentais para a gestão da saúde. Número 25. Morbidade. A professora apresenta o conceito de morbidade. Morbidade está relacionada à ocorrência de doenças e outros agravos em uma população. Na aula, ela diferencia esse conceito de mortalidade. É importante perceber que estamos falando de coisas diferentes. Quando queremos saber sobre a ocorrência de doenças em uma população, estamos olhando para aspectos relacionados à morbidade. Quando queremos saber sobre mortes, estamos falando de mortalidade. Número 26. Mortalidade. A mortalidade está relacionada ao número de óbitos em uma população durante determinado período. A professora utiliza como exemplo um dado referente ao Brasil em 2021, mencionando aproximadamente 6,9 óbitos por 1.000 habitantes relacionados à Covid-19. O número citado na aula funciona como exemplo de indicador de mortalidade. O raciocínio é mortalidade, óbitos na população em determinado período. 27. Não confundir morbidade e mortalidade. Essa é uma diferenciação importante. Morbidade relaciona-se à ocorrência de doenças ou agravos. Mortalidade relaciona-se à ocorrência de óbitos. Uma população pode apresentar elevada morbidade por determinada doença sem necessariamente apresentar a mesma magnitude de mortalidade por essa doença. Portanto, doença e morte são fenômenos epidemiológicos diferentes e precisam ser analisados por indicadores apropriados. Número 28. Indicadores demográficos. A professora também menciona os indicadores demográficos. Eles ajudam a caracterizar a população. Entre os elementos citados estão nascimentos, óbitos, migração, crescimento da população e características relacionadas à composição populacional. Essas informações são importantes porque a situação de saúde de uma população depende também de sua estrutura demográfica. Uma população muito jovem apresenta necessidades diferentes de uma população predominantemente idosa. E isso tem enorme importância para a odontologia. Número 29. Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Quando entramos especificamente na saúde bucal, aparecem os levantamentos epidemiológicos. A professora apresenta o SB Brasil como uma importante referência nacional. O SB Brasil é um levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado no país. Na aula, a professora destaca sua utilização para produzir informações sobre a condição de saúde bucal da população brasileira. A ideia fundamental é: não é possível planejar adequadamente a saúde bucal de um país sem conhecer a situação de saúde bucal de sua população. Número 30. SB Brasil. Segundo as informações apresentadas na aula, o levantamento é realizado em intervalos amplos, sendo mencionado um intervalo de aproximadamente 10 anos entre levantamentos. A professora também comenta que o levantamento mais recente citado em aula corresponde ao SCB Brasil 2023, destacando que a pandemia interferiu no cronograma da pesquisa anterior. Um dos resultados apresentados é que 41,2% das crianças de 5 anos apresentavam cárie não tratada, segundo o dado mencionado na aula. Esse tipo de informação é exatamente o que um levantamento epidemiológico procura produzir: dados populacionais que permitam conhecer a magnitude de um problema. O índice CPOD. A professora introduz um indicador que será estudado com mais detalhes na próxima aula: o índice CPOD.
Na transcrição, esse trecho aparece bastante deformado pela conversão automática, mas o contexto permite reconstruir que ela está se referindo ao índice utilizado para avaliar a experiência de cárie dentária. CPOD corresponde a C, ou a dentes cariados, P, ou a dentes perdidos, U, ou a dentes obturados, D, unidade de análise, dente permanente. O índice permite avaliar a experiência de cárie dentária de um indivíduo ou de uma população. A professora sinaliza que o cálculo propriamente dito será estudado na próxima aula. Portanto, por enquanto é importante guardar principalmente a estrutura. CPOD é igual a cariados, perdidos, mais obturados. Número 32. Por que indicadores como o CPOD são importantes? Porque eles permitem transformar uma condição clínica em uma medida que pode ser comparada. Em vez de simplesmente dizer, essa população apresenta muita cárie, podemos utilizar um indicador epidemiológico para quantificar a experiência de cárie. Isso permite comparar diferentes populações, comparar diferentes regiões, acompanhar mudanças ao longo do tempo, identificar grupos prioritários e avaliar políticas de prevenção. Número 33. Epidemiologia e planejamento em saúde bucal. A epidemiologia contribui diretamente para o planejamento das ações de saúde. A lógica apresentada pela professora pode ser resumida assim: conhecer o problema, medir o problema, identificar prioridades, planejar ações, executar ações, avaliar resultados. Na saúde bucal, isso pode significar desenvolver ações de promoção de saúde, ações preventivas, programas de atendimento, estratégias específicas para determinados grupos e políticas públicas direcionadas às necessidades encontradas. 34. Epidemiologia e trabalho interprofissional. A professora também relaciona a epidemiologia ao trabalho interprofissional. Os problemas de saúde pública frequentemente ultrapassam os limites de uma única profissão. Ela utiliza como exemplo os traumas de face. Os traumatismos, especialmente aqueles relacionados a acidentes motociclísticos, podem gerar grande demanda para os serviços de saúde. Nesses casos, diferentes profissionais podem estar envolvidos no atendimento. Na odontologia, pode haver participação do cirurgião dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Isso mostra que o planejamento em saúde precisa considerar a integração entre diferentes áreas. Epidemiologia e desigualdade no acesso à saúde. A professora apresenta alguns desafios enfrentados pela epidemiologia e pela saúde pública brasileira. Um deles é a desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Pessoas com menor renda podem enfrentar maiores dificuldades para acessar determinados serviços. Isso significa que não basta perguntar: existe um serviço de saúde? Também precisamos perguntar: quem consegue chegar até ele? Quem consegue utilizá-lo? Quem consegue manter o tratamento? Esse raciocínio é fundamental para compreender as desigualdades em saúde. Número 36. Barreiras de acesso. Além da condição econômica, podem existir diferentes barreiras que dificultam o acesso. Essas barreiras podem estar relacionadas às próprias condições sociais e à organização dos serviços. Quando determinados grupos encontram maiores dificuldades para acessar o cuidado, isso pode produzir desigualdades nos resultados de saúde. Por isso, a epidemiologia também ajuda a identificar quem está ficando para trás. 37. Subnotificação. Outro desafio apresentado pela professora é a subnotificação. Subnotificação significa que determinados casos que realmente aconteceram não foram registrados ou notificados adequadamente. Por exemplo, se um atendimento ocorre, mas o prontuário não é preenchido corretamente, aquela informação pode não chegar aos sistemas utilizados para produzir os dados epidemiológicos. Consequentemente, o número registrado pode ser menor do que o número real de casos. Exemplo simples. Imagine que uma população tenha realmente 100 casos de determinado problema. Se apenas 70 forem registrados corretamente, o sistema poderá apresentar 70 casos. Mas a realidade era 100. Isso significa que os dados disponíveis não representam adequadamente a situação real. Por isso, a qualidade da informação é fundamental. Número 38. Qualidade dos dados. A professora enfatiza que os dados precisam apresentar qualidade. Isso começa na origem. Se o profissional registra informações incorretas ou deixa de registrar informações importantes, o problema pode se propagar para todas as etapas seguintes. Podemos pensar novamente na cadeia: atendimento, registro, sistema de informação, banco de dados, análise epidemiológica, planejamento.
Se o primeiro passo apresenta falhas, os passos seguintes também podem ser prejudicados. Por isso, preencher corretamente os prontuários é parte da responsabilidade do profissional de saúde. NERGO 39. Envelhecimento da população brasileira. Outro desafio epidemiológico apresentado é o envelhecimento da população brasileira. À medida que a estrutura etária da população muda, também mudam os problemas de saúde prioritários. Na saúde bucal, a professora destaca que alguns problemas assumem grande importância na população idosa. Ela chama atenção especialmente para o edentulismo, ou seja, a perda de dentes. Quarentulismo. Edentulismo é a condição caracterizada pela perda de dentes. Quando ocorre perda completa dos dentes, temos o edentulismo total. Esse problema possui grande importância em saúde pública, porque pode afetar mastigação, alimentação, fala, estética, qualidade de vida e aspectos psicossociais. Por isso, com o envelhecimento populacional, a saúde bucal precisa adaptar suas estratégias. A professora menciona como exemplo a necessidade de atenção à reabilitação protética. Âncore 1. Próteses e atenção à população idosa. Com o aumento da população idosa e da quantidade de pessoas com perda dentária, cresce também a necessidade de serviços voltados à reabilitação. Isso inclui a utilização de próteses odontológicas e outros recursos de reabilitação. A professora relaciona esse cenário aos Centros de Especialidades Odontológicas, os CIUs. Esses serviços fazem parte da Organização da Atenção Odontológica Especializada no SUS. 42. O raciocínio geral da aula. Agora vamos juntar tudo. A epidemiologia começa observando a saúde e a doença na população. Ela procura entender o que acontece, com quem acontece, onde acontece, quando acontece, com que frequência acontece, quais fatores podem estar relacionados e o que pode ser feito diante disso. Para responder a essas perguntas, precisamos de dados. Esses dados podem vir dos atendimentos, prontuários, sistemas de informação e levantamentos epidemiológicos. Depois, esses dados são transformados em indicadores. Os indicadores ajudam a identificar problemas e prioridades. E essas informações orientam o planejamento das ações de saúde. NOR 43. O grande mapa mental da primeira aula. Guarde essa sequência. Epidemiologia. Estuda a distribuição dos eventos de saúde e doença na população. Produz e analisa dados. Transforma dados em informações. Utiliza indicadores. Identifica problemas e prioridades. Orienta planejamento. Orienta ações de promoção, prevenção e assistência. Permite avaliar resultados. Esse é, essencialmente, o caminho que conecta a epidemiologia à saúde pública. NERBO 44. Conexão com a odontologia. Agora faça a mesma lógica pensando especificamente na odontologia. A epidemiologia odontológica procura saber quantas pessoas apresentam cárie, quantas apresentam doença periodontal, quantas perderam dentes, quantas precisam de prótese, qual a distribuição desses problemas, quais grupos apresentam maior risco, quais regiões apresentam maior necessidade, quais fatores sociais estão envolvidos, quais serviços são necessários. A partir dessas respostas, podemos planejar ações de saúde bucal. Por isso, epidemiologia não é apenas contar doenças, é conhecer a realidade da população para tomar decisões mais adequadas. 45. O que precisa estar muito bem memorizado. Agora vamos fazer uma primeira revisão dos conceitos essenciais desta aula. Epidemiologia. Estudo da distribuição dos eventos relacionados à saúde e à doença nas populações e dos fatores relacionados a essa distribuição. John Snow. Nome fundamental na história da epidemiologia moderna, especialmente pelo estudo da epidemia de cólera em Londres em 1854. Transição epidemiológica. Mudança no padrão de adoecimento e mortalidade das populações ao longo do tempo. Modelo biomédico. Explica o adoecimento principalmente a partir de fatores biológicos. Modelo multicausal. Compreende o adoecimento como resultado da interação de múltiplos fatores. Tríade epidemiológica. Agente mais hospedeiro mais ambiente. Determinação social da saúde. Considera que a saúde é influenciada pelas condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Epidemiologia descritiva. Descreve a distribuição dos eventos de saúde. Epidemiologia analítica. Investiga associações entre fatores. Epidemiologia experimental. Testa hipóteses modificando fatores de exposição. Morbidade, relacionada à ocorrência de doenças e agravos. Mortalidade, relacionada à ocorrência de óbitos. Indicadores de saúde. Medidas utilizadas para analisar a situação de saúde de uma população e orientar decisões.
SB Brasil, Levantamento Epidemiológico Nacional de Saúde Bucal. CPOD, cariados perdidos, obturados, utilizado para avaliar a experiência de cárie em dentes permanentes. Subnotificação, quando casos existentes não são registrados ou notificados adequadamente. Edentulismo, perda de dentes, podendo ocorrer de forma parcial ou total. 46. Revisão ativa. Tente responder antes da resposta. Agora faça uma pausa mental antes de ouvir cada resposta. Pergunta 1. O que a epidemiologia estuda? Resposta. Estuda a distribuição dos eventos relacionados à saúde e à doença nas populações e os fatores relacionados a essa distribuição. Pergunta 2. Qual é a diferença entre o olhar clínico e o olhar epidemiológico? Resposta. O olhar clínico está centrado no indivíduo. O olhar epidemiológico amplia a perspectiva para grupos e populações. Pergunta 3. Quem foi John Snow e por que ele é importante? Resposta. John Snow é um dos principais nomes da história da epidemiologia moderna. Seu estudo da epidemia de cólera em Londres, em 1854, demonstrou a importância de analisar a distribuição dos casos para compreender a dinâmica de uma doença. Pergunta 4. O que é transição epidemiológica? Resposta. É a mudança nos padrões de adoecimento e mortalidade de uma população ao longo do tempo. Pergunta 5. Quais são os 3 modelos explicativos do processo saúde-doença apresentados na aula? Resposta. Modelo biomédico, modelo multicausal e determinação social da saúde. Pergunta 6. Quais são os componentes da tríade epidemiológica? Resposta. Agente, hospedeiro e ambiente. Pergunta 7. O que caracteriza o modelo biomédico? Resposta. A explicação do adoecimento principalmente a partir de fatores biológicos. Pergunta 8. O que caracteriza o modelo multicausal? Resposta. A compreensão de que o adoecimento pode resultar da interação entre diferentes fatores. Pergunta 9. O que significa determinação social da saúde? Resposta. Significa compreender que a saúde é influenciada pelas condições sociais, econômicas, ambientais, culturais e de vida nas quais as pessoas estão inseridas. Pergunta 10. Qual é a diferença entre epidemiologia descritiva e analítica? Resposta. A descritiva caracteriza a distribuição dos eventos. A analítica investiga associações entre fatores. Pergunta 11. O que faz a epidemiologia experimental? Resposta. Testa hipóteses modificando deliberadamente fatores de exposição. Pergunta 12. Qual é a diferença entre morbidade e mortalidade? Resposta. Morbidade está relacionada à ocorrência de doenças e agravos. Mortalidade está relacionada à ocorrência de óbitos. Pergunta 13. Por que os prontuários são importantes para a epidemiologia? Resposta. Porque os registros dos atendimentos produzem dados que podem alimentar sistemas de informação e contribuir para o conhecimento da situação de saúde da população. Pergunta 14. O que é subnotificação? Resposta. É a ocorrência de casos que não são registrados ou notificados adequadamente. Pergunta 15. O que significa CPOD? Resposta. Dentes cariados perdidos e obturados, compondo um índice utilizado para avaliar a experiência de cárie em dentes permanentes. Pergunta 16. Por que o envelhecimento populacional é importante para a epidemiologia odontológica? Resposta. Porque a mudança na estrutura etária modifica as necessidades de saúde da população, aumentando a importância de problemas como perda dentária e edentulismo e demandando estratégias de reabilitação e cuidado específicas. 47. Fechamento da aula. A primeira grande mensagem desta disciplina é que o dentista não deve olhar apenas para a boca de um indivíduo. Ele também precisa compreender a população na qual esse indivíduo está inserido. Uma doença não aparece simplesmente porque o paciente não se cuidou. O processo saúde-doença pode envolver biologia, genética, idade, imunidade, condições familiares, escolaridade, trabalho, renda, acesso aos serviços, hábitos, cultura, ambiente, saneamento e diversos outros fatores. A epidemiologia organiza esse conhecimento. Ela permite sair do caso individual e enxergar o padrão populacional, e a partir desse padrão, permite planejar ações. Por isso, podemos guardar uma frase como síntese da primeira aula. A epidemiologia transforma o conhecimento sobre a saúde e a doença da população em informação capaz de orientar decisões e ações de saúde. E na odontologia, isso significa utilizar os dados da população para compreender seus principais problemas de saúde bucal, identificar desigualdades, estabelecer prioridades e planejar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
Na próxima aula, conforme antecipado pela professora, o conteúdo deverá avançar especialmente para os indicadores de saúde bucal e o índice CPOD, incluindo a forma de cálculo e interpretação.